Prata, com Carlos Andreasa. Alô, Carlos Andreasa, boa tarde. Fala, Lacerda, tudo bom? Ouvindo agora a reportagem do Gustavo, sempre brilhante, eu fiquei na dúvida sobre o quórum necessário para a aceitação da denúncia, porque ele falou em maioria simples, né? 36 dos 70 deputados. Eu tinha a impressão, até para a gente verificar, que o quórum necessário seria de 2/3, é um pouco maior da Assembleia. Então era bom a gente tirar essa dúvida, porque eu mesmo fiquei ouvindo a fala do Gustavo. Isso como introdução aqui ao fato, para tratar de uma coisa muito curiosa, Lacerda, que é a seguinte. Então, o governador do estado do Rio de Janeiro, numa situação delicada como essa, e claro, porque convencido da própria inocência, por respeitar o parlamento, estimulou os parlamentares, os poucos que têm da sua base, a votarem pela admissibilidade do processo. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Porque o que o líder do PSC disse não foi exatamente isso. Ele disse que o governador deixa os parlamentares da sua base, ou da sua suposta base, à vontade para votarem como quiserem. Muito bem. Aí tudo bem. Esse é o respeito pelo parlamento. Mas isso não significa que ele chegou para o sujeito e falou assim, gente boa, vota pelo meu processo de impeachment. Você faz esse favor, você vota pelo meu processo de impeachment. E por que Rosenberg Reis, não é isso? Isso, o Rosenberg que não votou. A gente está aqui no embate aqui da questão dos números, Andreasa. Por que o Rosenberg Reis, que é da base de apoio, não acatou o pedido do governador, se o governador deixou a sua base à vontade? Por que o Rosenberg Reis, mesmo com a boa relação que tem o governador com a prefeitura de Caxias, do seu irmão, por que o Rosenberg Reis, então, não votou pela admissibilidade do impeachment? Seria o caso de ouvir, então, todos aqueles que supostamente fazem ou fizeram parte de uma suposta base de apoio de Wilson Witzel e perguntar, vem cá, o governador pediu para o senhor votar a favor da admissibilidade de impeachment? Porque se for isso mesmo, Lacerda, eu vou dizer para você, é um fato inédito. Será a primeira vez na história da humanidade que um governante pedirá para o parlamento colocá-lo numa situação ruim. Porque é disso que exatamente se trata, para citar o nome da coluna. O governador está pedindo o quê? Para ser empichado? Está pedindo para que se instaure um processo de impeachment? Isso não tem nada a ver com respeito ao parlamento. Respeito ao parlamento é a admissão admitir que o sujeito eleito, tão eleito quanto ele, o Wilson Witzel, parlamentar da sua base, não tem direito de votar como quiser. Agora, Andreasa, oi, Isabelle. Fazer uma pergunta. Não seria uma maneira que o Witzel estaria encontrando de maquiar um pouco a situação real dele dentro da LERJ? Porque ao pedir que os colegas, né, que os parlamentares, aliás, votem a favor do processo de impeachment, a gente fica totalmente sem noção de quem efetivamente apoia e de quem não apoia o Witzel. O governador Witzel. Sim. Se fosse feito de uma maneira diferente, a gente teria uma base, né, do tamanho do buraco que tem que cavar lá na LERJ para conseguir escapar desse processo ou não, né? Não, você tem toda a razão. Inclusive, falar que pediu, per si já significa isso, uma tentativa de maquiar, de camuflar a situação. Mas seria o caso, então, de perguntar a cada um dos parlamentares, daqueles, sem ser aqueles da oposição, obviamente, aqueles que já compuseram com o Witzel ou são de partidos de centro, os senhores foram orientados, o governador pediu para que o senhor procurou, ou alguém, ou algum emissário do governador procurou para pedir que votasse pela admissibilidade do processo? Isso é uma apuração, né, que se deveria fazer para tentar ver se isso procede mesmo. De toda maneira, Isabelle, a gente caminha para uma situação que é a seguinte: há um indicativo com essa votação de que a situação do governador é muito ruim, né, projetando um cenário de impeachment. Mas, mesmo que essa votação simbólica, porque isso é muito importante, a Assembleia, o presidente da Assembleia, o André Siciliano, poderia ter, sim, aberto, né, o processo de impeachment per si, de ofício, sem ouvir o colegiado. Ele fez essa votação simbólica com uma intenção, né, uma intenção de mostrar força. Então isso é um indicativo de fragilidade da posição do governador. Mas mesmo que, num outro cenário, a intenção do parlamento fosse
dominar, sequestrar, capturar o governador, ainda que para não derrubá-lo, a opção seria qual? O parlamento, a partir de agora, governa o Estado, né? Nós vamos manter o governador, nós temos ele dominado, nós podemos derrubá-lo quando quisermos, demos a força, demos a demonstração de força agora, mas não vamos derrubá-lo, queremos o governo para a gente. Essa também é uma possibilidade. Qualquer que seja a possibilidade, qualquer que seja a possibilidade como consequência do que aconteceu ontem na Alerj, é um sinal de que o governo Witzel, se não acabou ainda, está por acabar, mesmo que ele continue governador. Sobre a questão que você falou a respeito dos votos, né, de maioria absoluta, a maioria simples, eu tenho aqui uma publicação da Alerj, são 36 votos mesmo, Andreasa. Diz aqui nessa publicação do site da Assembleia Legislativa do Rio. Após a publicação do ato, o governador terá um prazo de 10 sessões para apresentar a sua defesa junto à comissão especial. Após esse prazo, a comissão tem mais 5 sessões para emitir parecer, que é votado em plenário. Se a maioria absoluta, entre parênteses, 36 votos dos deputados decidir pela aceitação da denúncia, o governador é afastado e será formada uma comissão mista de julgamento conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça, com 5 parlamentares escolhidos pela Casa e 5 desembargadores. São 36 mesmo. Então fica esclarecido, estava corretíssima a reportagem do Gustavo, e o que isso quer dizer? Que é mais fácil ainda, que serão necessários menos votos do que eu imaginava, com a cabeça no modelo de impeachment, por exemplo, que acontece em Brasília, né? É verdade. No panorama federal. Então é mais situação mais frágil ainda, né? Mais frágil ainda. Precisa de metade, mais um, do parlamento para que a denúncia seja aceita e o governador afastado. Porque aí também é bom lembrar, o Gustavo falou sobre isso, o governador afastado por maioria simples dos votos da Assembleia, se estabelece um novo colegiado, misto, 10 membros, 5 deputados, 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, para aí sim deliberar sobre o impeachment, sobre o afastamento definitivo. Vamos ver como correrão as cenas dos próximos capítulos. Eu estimo que o processo prosperando, a gente tenha o desfecho dele, considerando, por exemplo, que o governador tem 10 semanas, até 10 sessões para apresentar sua defesa, isso per si, considerando a constituição da comissão e tudo mais, isso per si já são 2 semanas, né, se forem usados todos os dias de uma semana, e a gente sabe que o parlamento não trabalha assim, já estamos falando de 2 semanas, é um processo que levaria, se tocado com paixão pelo parlamento, 1 mês e meio, 2 meses até a conclusão. É isso mesmo, Andreasa. Foi mais ou menos o que o Gustavo apurou também, conversando com deputados. O Gustavo trouxe essa informação para a gente aqui na redação, que o processo demoraria em torno de 1 mês e meio, por aí. É o que o Witzel tem para se organizar, para tentar fugir desse processo. E o Witzel hoje na TV Globo, no RJTV, afirmou que optou pelo sim, pediu o sim da base aliada, para ter o tempo que precisa para comprovar a sua inocência e estar tranquilo em relação a isso, que vai ter todo esse tempo agora na Assembleia Legislativa, essas 10 sessões, para apresentar tudo que vai ser contrário ao que às denúncias. Lacerda, lembra ao governador que com sim ou com não, o tempo seria o mesmo, né? Ele poderia ter 10, 20 votos, 30 votos contra o impeachment a seu favor, mesmo assim o processo teria sido aberto e o tempo teria sido o mesmo. Então, governador, conta outro. Aquele abraço, Andreasa.